Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que absurdo! Meu Deus do céu. Opa, Deus, não pode falar de Deus. Que absurdo, que coisa horrível. Ele falou Deus. Como pode? O Estado é laico. O Estado é laico. O Estado é laico. Bom, começando aí, eu gostaria de... Comecei com essa piada, mas eu gostaria de falar ainda sobre o caso lá do hino nacional, do ministro Vélez Rodrigues, que essa semana tá bem fraca de notícias. Eu fiquei procurando algum outro assunto para falar, mas eu acabei não encontrando. Então eu vou me atentar aí nessa parte que eu acho que foi um erro do ministro Vélez Rodrigues, que foi colocar esse slogan de campanha aí do Bolsonaro nessa determinação, não sei se pode ser assim chamado, nessa solicitação às escolas do hino nacional, né? Teria essa frase então ao final, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O problema, como eu já disse no outro vídeo, não é falar de Deus, e sim o problema é um slogan de campanha do presidente, né? Estar aí na boca das criancinhas e tal. Eu acho que isso não é legal, e ele já voltou atrás nesse ponto. Mas aí é legal pra gente conversar sobre um outro lado aí, né? Que quem não está reclamando do slogan de campanha está reclamando do Estado laico, né? Então o Estado é laico, então você não pode de maneira nenhuma falar de Deus, de cristianismo, porque o Estado é laico. Então você não pode falar de religião. E as pessoas se esquecem que o Estado laico não é um Estado ateu, certo? Então nós temos na nota, por exemplo, de dinheiro, deve ter aqui em algum lugar falando de Deus, aqui ó, Deus seja louvado. Acho que não vai dar para ver aqui, mas aqui está escrito Deus seja louvado, no dinheiro, né? Então, meu Deus do céu, somos todos teocráticos, né? Queremos uma teocracia no Brasil. Bom, Estado laico, a esquerda usa muito, né, esse argumento de Estado laico para atacar as religiões. Na verdade, a religião que ela ataca, que é o cristianismo, né? Você não vai ver eles falando de Estado laico, por exemplo, dizendo que ali a Palestina, né, que os países árabes deveriam ser laicos, quando lá realmente existe uma teocracia, né? O califado, por exemplo, na Arábia Saudita existe até hoje, onde as leis, né, se confundem ali. O árabe, né, o muçulmano, ele não tem uma palavra para política e uma palavra para religião, é tudo a mesma palavra. Então não existe separação entre política e religião. E aí fica a pergunta, quem inventou esse tal de Estado laico, né? E tá num livro muito legal aqui, que eu recomendo a leitura, chamado Bíblia Sagrada. Está escrito aqui. Aí você fala, meu Deus, um fundamentalista, obscurantista, ultra-ortodoxo, extrema-direita, ultra-conservador, que absurdo, ele está lendo a Bíblia, né? Só um idiota, né? Só um idiota diz que a Bíblia não é um grande livro, tá? E só para constar, eu sou ateu. Me julguem agora, tá? Me julguem aí, me xinguem, mas eu sou ateu. Só que isso aqui é um livro importantíssimo. E não vou dizer talvez, nem um dos, é o livro mais importante da história da civilização, pelo menos da civilização ocidental. Tudo que você vive e preza, toda a sua cultura, toda a sua moral vem daqui, tá? Então você pode ser ateu, mas você tem que admitir que isso aqui é um grande livro, tá? E aqui em Marcos, vamos lá, Marcos 12, né? Perguntam aqui para Jesus, perguntam, Jesus, é ilícito pagar tributos a César ou não, né? Devemos ou não devemos pagar tributos a César, né? E aqui tem aquela frase clássica, né? Aquele slogan maravilhoso. Cadê ele aqui? Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acabou. Acabou. Jesus, em uma frase, criou o Estado laico. Já esclareceu? Acabou? Tá bom por aqui? Posso encerrar o vídeo?
basicamente é isso. O primeiro momento onde se teve uma divisão, onde o profeta, até então ali, o Messias, dizia que política é uma coisa, política é o terreno dos homens, as leis dos homens, e religião, transcendência, ficaria aí a cargo de Deus, nesse caso. Então, Jesus basicamente cria o Estado laico nesta frase: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O grande problema que você tem quando você tem um Estado que mistura religião e política, e aí no caso, eu não estou dizendo um Estado religioso. Por exemplo, você não pode proibir o presidente da República de ter religião e de ter morais baseadas na religião, tá? Até porque toda a moral ocidental é baseada justamente neste livro, na Bíblia Sagrada. O cristianismo moderno, pelo menos, ele é o maior defensor do Estado laico. Quando você não tem separação entre Estado e Igreja, ou você tem um Estado ateu, que, por exemplo, vamos falar do Estado ateu, por exemplo, né, que é o que os esquerdistas almejam, né, almejam, que é o que os esquerdistas almejam, né, um Estado totalmente ateu, onde não se pode, por exemplo, ter Deus seja louvado na nota de R$2. Você não pode ter isso. Você não pode ter um crucifixo em uma partição pública, porque um Estado laico. Você não pode ter árvores de Natal no shopping. Isso não acontece muito aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é uma questão importante lá que aboliu-se, né, o Merry Christmas, né, agora é Happy Holidays. Então não se pode mais dizer nem Feliz Natal, você tem que falar Boas Festas, porque, não, senão você vai ofender ali uma pessoa de outra religião. Como, por exemplo, a gente vê aqui no Brasil Catraca Livre cagando regra lá, né, falando: olha, você não pode se fantasiar de índio, você não pode se fantasiar de nega maluca, você não pode se fantasiar de mulher, mas você pode se fantasiar de freira. Olha só. Você não pode se fantasiar de índio porque você pode ofender um índio, mas você pode se fantasiar de freira. Você pode se fantasiar, por exemplo, de padre de Jesus Cristo, por que não? Baiana? Não, baiana não. Baiana não, porque você vai ofender a religião, as religiões afrodescendentes. Mas Marx não disse que a religião é o ópio do povo? Então, mas o ópio do povo é só o cristianismo? Ou será que o ópio do povo também é outras religiões afrodescendentes? Enfim, mais uma das hipocrisias da esquerda que nós estamos acostumadíssimos a conhecer. Mas, voltando ao que eu estava falando, quando você tem um Estado ateu, significa que é um Estado sem religião, um Estado onde todo o poder e toda a moral e todas as leis se concentram no Estado político. A iluminação está um pouco esquisita aqui, eu não sei o que eu apertei. Vocês me desculpem se ficar meio escuro, meio claro, eu não sei como é que arrumo isso daqui. Mas enfim, continuando. É um Estado onde você não tem essa separação, né? Então, um Estado ateu acaba se tornando uma teocracia, querendo ou não, porque o ateísmo irá reger aquela sociedade. Se ninguém ali acredita em nenhuma outra coisa que não aquilo que o Estado diz, as leis do Estado. Então, por exemplo, se o Estado instituir que assassinato, por exemplo, eu estou aqui jogando ao extremo, que isso não acontece, mas se o Estado definir que assassinato é uma coisa ok, comum, o que vai dizer para você que não é? Você não tem uma base religiosa ou mesmo moral para dizer que aquilo é errado. Então, o Estado acaba se tornando uma espécie de teocracia, até o Estado ateu vira uma teocracia. E qual que é o problema quando você tem essa mistura? O problema é que você não tem mais a distinção entre pecado e crime. Quando você tinha os faraós no Antigo Egito, você não tinha separação de Deus e do seu governante terreno político. O faraó era Deus.
O faraó, ele era homem, rei e Deus, entendeu? O faraó, ele englobava todas essas funções. E discordar do faraó não era só discordar do seu líder político, era discordar de Deus, logo era uma heresia, logo era um pecado. Você poderia morrer por isso. Então, estados, por exemplo, como Coreia do Norte, que perseguem religiões. Ali é um estado que persegue religiões. A partir do momento que ele persegue religiões, ele já deixa de ser um estado laico. Porque o estado laico não é um estado ateu. É um estado que preza pela liberdade religiosa. Quando você discorda de Kim Jong-un na Coreia do Norte, onde você praticamente não tem a separação entre Deus e o Estado, onde Kim Jong-un é um Deus, e é o que o Lula queria ser aqui no Brasil, um Deus, você não tem a separação de pecado e crime. Então você tem leis absurdas, como por exemplo um corte de cabelo padrão, que você tem que ter. Por exemplo, se você mistura pecado e crime, você sabe que trair a sua esposa não é crime, mas é pecado. Mas você não vai ser preso por trair a sua esposa. Mas se fosse um Estado teocrático ou mesmo um Estado ateu, você poderia sim, porque a moral viria do Estado. E dessa forma acaba a liberdade. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Primeira coisa, um Estado laico não é um Estado sem religião. Um Estado sem religião, sim que não é um Estado laico. Entende? Os esquerdistas, eles não entendem isso. Um Estado ateu, um Estado sem religião, é o que mais se distancia do Estado laico. Porque a partir do momento que você não tem religião para contrapor a política, você não tem mais liberdade. Toda a moral, todo pecado, todo crime será determinado por homens, pelo Estado, e não por tradições milenares, como são as tradições cristãs, judaico-cristãs. E você que é o ateu todinho, eu já fui com você. Ah, isso aqui é tudo ficção, isso aqui é uma merda, isso aqui apedreja um monte de gente, mata as pessoas e tal. Sugiro que você repense. Eu, por exemplo, sou ateu, mas eu me considero um cristão cultural. Olha só. Toda a cultura que nós temos, toda a moral vem daqui. Então não adianta você aí ateuzinho, que então você pega, sai na rua matando todo mundo, fazendo um monte de merda, tá? Foda-se tudo, não existe moral, você cospe na cara da sua mãe. Porque tudo isso que você não faz, deixa de fazer, veio daqui. Por que você não apedreja uma adúltera no meio da rua, ou discrimina outras religiões, como acontece no Estado Islâmico? Por que você não faz a jihad? Por que você não luta a guerra santa? Por que você não mata para fazer as pessoas se converterem à sua religião? Por causa disso aqui, tá? Por que as mulheres não são inferiores aos homens na nossa cultura ocidental? Por causa disso aqui. Mas sei lá, mas na Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Estude antes de falar essas besteiras, tá? Então fica aí essa dica da questão do Estado laico. Eu queria ter feito esse vídeo sobre algum outro assunto, mas como foi o vídeo anterior, é legal que, apesar de eu não estar aqui comentando uma notícia da semana, é um assunto que fica aí atemporal sobre Estado laico. Eu sei que não me aprofundei muito aqui, existem outros materiais muito legais para se ver sobre Estado laico. Eu recomendo muito que se escute o podcast do Senso Comum. Agora eu não vou me lembrar o número, acho que é 60. Ele fala bastante sobre o Estado laico, acho que é a origem da direita, uma coisa assim, o que é a direita. Inclusive foi o que me inspirou um pouco a fazer esse vídeo. Então, quando aquele seu amigo esquerdista vê, mas o Estado é laico, aí você fala, meu amigo, você sabe quem criou o Estado laico? Aí você pega a Bíblia, abre lá, mostra pra ele Mateus 12. Mostra lá pra ele, Mateus? Mateus ou Marcos? Agora não lembro, mas tá lá. Você fala pra ele, olha, amigão, quem criou o Estado laico foi Jesus. Tá bom? Então a gente fica por aqui, e apesar de ser ateu, eu digo, é importante termos esta frase na nota de R$2.
Deus seja louvado. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.